De imediato, então, que todo mundo está com problema de voo. Valeu, mestre. Obrigado. Arthur Bueno de Camargo, representante do Fórum Sindical dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação e Afins. Boa tarde. Boa tarde. Está ligado, tá? Alô, alô. Agora sim, agora sim. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Senador Paulo Paim, quero também complementar aqui o Jordan e complementar a todos que estão nos assistindo. E quero, senador, agradecer e ao mesmo tempo parabenizar por essa iniciativa dessa CPI da Previdência. E gostaria aqui de fazer um reconhecimento do relatório do qual Vossa Excelência apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos da Reforma Trabalhista. Quero dizer de que o relatório do seu voto separado, né, e de mais de 30 emendas que Vossa Senhoria também, Vossa Excelência apresentou, que infelizmente não... Voto em separado e mais 32 emendas. E das quais, infelizmente, não foram acatadas. E é isso que nos preocupa. Eu estive presente e acompanhando durante todo o debate e a votação. Nós temos um governo fragilizado que não representa mais o povo brasileiro. E o Congresso Nacional representa a sustentação da democracia brasileira e que deveria realmente estar se opondo a esses projetos que vêm do governo sem ter representação da sociedade. Só por esta razão já não teria motivo de levar adiante essas reformas, entendo eu. Eu assisti nessa sessão que foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos e fiquei realmente indignado. Indignado porque nenhum dos 14 senadores que votaram pela aprovação da reforma trabalhista nessa comissão, nenhum deles teve coragem de ao menos defender um item que fosse da reforma trabalhista. Senador, me lembrou um pouco, eu que representa os trabalhadores da alimentação, me lembrou aquele boi que vai para o matador, de cabeça baixa, certo? É lamentável isso, que um senador que foi eleito pelo povo não ter sequer coragem, ponto de vista diferentes e opiniões diferentes, posições diferentes, é compreensível, Mas o que não dá para compreender é não ter coragem de defender aquilo que você está realmente fazendo e votando em nome da sociedade brasileira. O projeto é indefensável. Eles parecem que cumprem ordens por algum motivo, que nem eles, como eu digo, nem o relator e nem o líder do governo acredita que aquilo ali é uma proposta séria. E votam, como você está dizendo. Exatamente. E aí quero, senador, parabenizá-lo porque sensibilizou com toda certeza milhares de pessoas da sociedade. Muito embora esses senadores parece que não têm sensibilidade, não têm senso de lógica, essa que é a verdade, não tem sequer senso da lógica, infelizmente, certo? Mas a luta tem que continuar. E o mais importante é que nós temos senador igual Paulo Paim, que não desiste nunca. Tem uma frase, deixa eu ver se eu vou lembrar, que é de São Agostinho. Ele diz o seguinte, que a política benéfica é um ato de amor ao próximo. E é isso que nós temos visto nesse senador, no dia a dia, em defesa da classe trabalhadora, em defesa da sociedade de uma forma geral. Essa CPI não poderia ter vindo no momento mais apropriado.
Eu acho que esse é o momento mais apropriado que está acontecendo nessa CPI. E quero aqui reforçar o que o companheiro Moacir disse. Eu também, por várias vezes conversei com o Varley, presidente da COBAP, e eu dizia a ele: Varley, eu não acredito que vai ser possível viabilizar essa CPI. Portanto, senador, mais uma vez, parabéns, porque dentro de toda essa parafernália de questão que estão acontecendo aqui dentro do Congresso, Vossa Excelência conseguiu realmente montar essa CPI, e nós sabemos que os esforços não foi pouco. Parabéns. O grande questionamento da proposta de reforma da Previdência é que se ela é deficitária ou não. E eu acho que essa CPI aqui está dando já esta resposta concreta. Está aí a grande oportunidade para sabermos a verdade sobre a Previdência. Por outro lado, senador, eu acho que o momento é de nós estarmos nos empenhando em uma força-tarefa e estar mostrando para a sociedade, como uma audiência pública igual a esta, para que a gente possa estar mostrando claramente o que é que está acontecendo dentro da nossa Previdência Social. E é preciso dizer que a Previdência Social, nós que acompanhamos já há muito tempo, eu estou no movimento sindical há 40 anos, né? Foram colocados aqui vários pontos que foram realmente feitos na Previdência com o objetivo de uma maior arrecadação. E eu me lembro quando veio, e eu não esqueço desse número, porque é justamente o número da fundação do meu time de coração, que é 1910, foi fundado o Corinthians. E esta lei de 1910, ela mudou, todos nós pagávamos 8% da nossa remuneração para a Previdência Social. E eu estive nesta luta aqui em Brasília para não permitir que fosse elevado esse percentual. E, infelizmente, na época, foi elevado, que passou 8,5%, 9% e até hoje, até 11%. Quer dizer, já nesta época, né, eu me lembro. E aqui eu quero fazer um registro. Me lembro que nessa época, Vossa Excelência era deputado, né? Deputado. Por aí, 86, 87. Eu me lembro que eu não conhecia ainda esse senador aqui, na época deputado. E eu estava por lá de fora porque não podia adentrar aqui. E não sei qual a razão, porque ele também não me conhecia. E de repente ele foi até o vidro lá e deu sinal para mim, e foi lá e me botou aqui para dentro da galeria para que a gente pudesse participar dessa votação da questão da elevação do percentual. Isso, a gente conhecer? Sim. Porque tu tinha cara de sindicalista, jeito de sindicalista, e falava com sindicalista. Então, tem que botar esse cara para dentro. Tá certo. Mas, senadora, eu acho que essa situação, e porque tomar as medidas necessárias para depois discutir uma reforma, eu acho que esse tem que ser o ponto principal. Nós não podemos fugir dessa questão. Não dá para a gente estar aqui fazendo realmente levantamentos e apresentando. Eu tenho acompanhado essas audiências públicas da CPI, os dados que têm sido apresentados aqui, concretos, são alarmantes. Não dá para você continuar com essas reformas e sem que haja realmente primeiro uma apuração dos fatos, para que a gente possa depois estar discutindo e ver a necessidade realmente da gente poder estar fazendo essa reforma. Isso, a questão, eu sempre ouço aí pelos corredores, e já ouvi também na tribuna, parlamentar dizer que o movimento sindical não gosta de reforma. O movimento sindical quer manter tudo do jeito que está, porque do jeito que está muito bom. Isso não é verdade. O movimento sindical sempre brigou para que haja reforma, sim. Para que haja
tudo evolui, o mundo evolui e é preciso que tudo realmente seja acompanhado dentro da sua proporcionalidade. E eu posso dar um exemplo aqui muito claro, né? Vamos pegar aqui um exemplo como a reforma das convenções e acordos coletivos de trabalho. A lei permite que seja feito de 2 em 2 anos. E nós temos 99% de milhares de acordos e convenções coletivas que o movimento sindical fazem, e é por 1 ano, não faz por 2. E não faz realmente para repetir as mesmas cláusulas, sempre faz para estar evoluindo, para estar melhorando as condições dos trabalhadores e até melhorando realmente a produção dentro daquilo que se produz dentro da empresa, dentro da viabilização, inclusive, da questão da produção e do trabalho em si. Então, não é verdade que o movimento sindical... Agora, evidentemente que o movimento sindical não aceita esse tipo de reforma que está sendo proposto aqui. Porque, primeiro, de que é uma reforma sem discutir. Você pega, por exemplo, vamos pegar aqui a questão da reforma trabalhista, que não dá para fugir disso. Eu participei de várias audiências públicas na reforma trabalhista. E tive a oportunidade de, na última, estar, inclusive, na mesa fazendo esse debate. Não foi discutido sequer um item daqueles que foram apresentados aqui pelo deputado relator Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Não foi discutido nenhum item daquele. E todos os pontos que foram apresentados por aqueles que fizeram parte da discussão, sequer uma vírgula mudou. Então, a pergunta que se faz, para que as audiências públicas, se não é realmente para ouvir e discutir e buscar realmente alternativa para melhorar aquilo que está sendo proposto? Então, por isso que não dá realmente para a gente aceitar esta reforma trabalhista e previdenciária. Portanto, somos pela reforma, por uma reforma previdenciária, somente depois que esta CPI apurar todos os fatos. Aí vamos ver, existe realmente necessidade de uma reforma previdenciária? Vamos fazer. Se existe, vamos discutir e vamos fazer. Não há nenhum problema. Eu acho que a Previdência Social é da sociedade e precisa, se é que é preciso fazer. Mas hoje, realmente, não dá para aceitar que essa reforma seja viabilizada dentro do Congresso Nacional. Também somos pela interrupção da reforma trabalhista, Paulo Paim, porque por mais que a gente fala, mas vamos discutir separado a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, não dá para separar, mesmo porque a reforma trabalhista, indiretamente, ela também implica na Previdência Social. A questão da terceirização precariza as condições de trabalho. Se precariza as condições de trabalho, você vai ter um número maior de acidentes do trabalho. E aí você tem um custo maior para a Previdência Social. Nós poderíamos citar aqui talvez um outro item que eu acho que também é importante, né, certo? Que é a questão, por exemplo, das 12 por 36. Eu que venho de uma categoria da alimentação, eu sei realmente que na categoria da alimentação, você pega um frigorífico, um desossador, que trabalha 8 horas, já é sacrificante. Imagina ele trabalhar 12 horas. E é preciso dizer que a maioria dos acidentes do trabalho ocorre no final da jornada de trabalho, quando o trabalhador está mais cansado, está esgotado, fadiga, exatamente. E isso, agora imagine, com 8 horas já ocorre isso, com 12 horas, imagina só o número de acidentes que vai aumentar. E eu acho que também, senador, a permissão do trabalho nas empresas com PJ, isso arrebenta a Previdência Social. Ora, se vai ser permitido você ter um trabalhador trabalhando com PJ sem ter vínculo empregatício, a empresa vai deixar de recolher a sua parte previdenciária. Isso vai ser um rombo, vai ser uma redução enorme na Previdência Social. Por isso que cada vez mais eu estou realmente convencido que esse projeto da reforma trabalhista, ele tem
o dedo das representações dos empresários. Não dá para você pensar isso diferente. Tudo é maquinado, tudo é orquestrado para que realmente possa isentar esses grandes grupos. E aqui nós não estamos falando de pequenas empresas, não, porque as pequenas empresas sequer têm essa condição. Aqui nós estamos falando de grandes grupos. Tem um estudo que nós mostramos que nos países, não só no Brasil, em outros países do planeta, são as empresas maiores, aquelas que têm mais de 250 empregados, que enveredaram por esse lado e alguns estão se arrependendo devido ao marketing. Como o marketing do movimento social e sindical mostrou que isso é praticamente trabalho escravo, elas também estão revertendo. E as pequenas, a maioria não adotou. Exatamente, senador. Não é o erro que o Brasil está fazendo. Portanto, por todas essas razões e outras que não teria tempo de mencionar aqui, é que a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e o nosso Fórum Sindical dos Trabalhadores, que agrega 19 confederações de trabalhadores, nós somos pela paralisação da reforma trabalhista e pela paralisação da reforma previdenciária, até que a CPI possa realmente apurar todos os fatos e aí sim podemos estar discutindo uma reforma previdenciária. E para finalizar, eu acho que é importante também que nós deixamos claro aqui a todos os parlamentares. Na campanha política de 2013, Na campanha política de 2013, que elegeu os deputados e uma grande parte dos senadores, eu não ouvi nenhum deles dizer para os trabalhadores que queria o voto deles para tirar direito dos trabalhadores, tirar direitos trabalhista e previdenciário. Portanto, eu entendo que esse Congresso não tem realmente condições e o direito de viabilizar e aprovar esta reforma trabalhista e previdenciária. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Arthur Bueno de Camargo, representante do Fórum Sindical dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Afins, que fez uma palestra para nós aqui, nos seus 20 minutos, não passou disso, mas vinculando as duas reformas. E você tem razão. A trabalhista e a previdenciária estão ligadas. E esta CPI deveria ter força para encaminhar da forma que você sugeriu, que enquanto nós não terminássemos os trabalhos da CPI, essas duas reformas deveriam estar paradas. Parabéns pela fala também.